Você sofre muito com ansiedade ou preocupações excessivas com o futuro? Ou fica remoendo coisas que aconteceram há muito tempo atrás? Nesse vídeo eu vou te explicar por que voltar sua atenção para o momento presente pode te ajudar a eliminar a maior parte do sofrimento da sua vida. Bem-vindo de volta ao canal! Se você é novo por aqui, o meu nome é Nádia e eu compartilho insights para o despertar da consciência. E nesse vídeo eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual do Eckhart Tolle. Por que eu gosto tanto desse livro? Porque ele é um livro muito profundo. Eu diria até que ele é uma leitura obrigatória para quem está nessa jornada de despertar da consciência. Inclusive eu vou deixar o link desse livro aqui no descritivo do vídeo e no primeiro comentário, se você se interessar em adquirir. Esse livro, ele é muito fácil de ler. Nem todos os livros de despertar da consciência são fáceis de ler, mas eu considero que esse é um livro fácil de ler, mas ao mesmo tempo ele é um livro muito profundo. Ele é um livro que eu já li várias vezes e que eu estou sempre relendo porque eu sinto que em momentos diferentes a gente tem novos insights, novos aprendizados. E como recentemente eu reli esse livro e tive vários insights, eu separei algumas das melhores ideias desse livro, os melhores insights que eu pratico na minha vida e resolvi então juntar e compartilhar aqui com você. No começo do livro, ele conta um pouquinho da história dele. Então ele conta que ele estava com uma depressão profunda. Ele já tinha perdido o desejo de viver. E um dia ele pensou, não consigo mais viver comigo. E quando ele pensou isso, ele começou a refletir. Peraí, não consigo mais viver comigo? Eu sou um ou eu sou dois? E esse pensamento fez com que ele ficasse muito consciente, muito presente. Foi um momento de despertar dele. Ele passou por todo um processo energético que ele sentiu muito medo, mas uma vozinha lá dentro disse para ele confiar. Aí ele se entregou para o processo. E a partir desse dia, ele conta que começou a experienciar um estado de profunda paz e alegria, e depois começou a compartilhar isso com as pessoas, e depois vieram os livros dele. O nome do livro é Poder do Agora, então ele fala muito sobre a importância da gente focar no agora e viver no momento presente. Mas por que a gente não vive no momento presente? Porque a nossa mente e o nosso ego não gostam de viver no presente. Então, para ele diz que o ego é esse falso eu interior. Lembra que eu falei que ele ficou refletindo se ele era um ou era dois? Então ele diz que nós somos a nossa essência, o ser, mas tem o ego. Então esse falso eu interior é o ego. Então eu vou ler um trecho aqui para você. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim, um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Quando eu li isso faz total sentido, porque eu sinto que isso é muito comum, né? A gente ficar lá, quando acontecer isso, quando acontecer isso, quando não sei o quê. Eu tinha muito esse hábito de ficar com a mente no futuro e isso me gerava muita ansiedade. E ele diz que ficar oscilando entre passado e futuro que é a fonte do nosso sofrimento, da maior parte do nosso sofrimento. Então ele diz assim, se você não quer gerar mais sofrimento para você e para os outros, faça do agora o principal foco da sua vida. E aí ele inclusive diz como fazer isso, que é o que eu vou compartilhar agora com você. Ele diz assim, normalmente a pessoa fica oscilando entre passado e futuro e faz rápidas visitas ao agora. Aí ele diz pra gente fazer ao contrário. Fixar nossa atenção no presente e fazer rápidas visitas ao passado ou ao futuro quando a gente tiver que lidar com questões práticas na nossa vida. E eu comecei a fazer isso.
eu comecei a praticar isso, de ficar com a mente, né, com a atenção no momento presente. Quando eu tenho que lembrar de alguma coisa, enfim, vou lá e visito o passado. Quando eu tenho que fazer algum planejamento, uma viagem, algum planejamento de trabalho, qualquer coisa, aí eu vou para o futuro. E esse exercício de trazer a atenção para o momento presente é algo revolucionário. É simples, mas é revolucionário. Transformou minha vida fazer isso. Ele diz que a maior parte do sofrimento é desnecessário. Que o sofrimento é uma forma de resistência ao que é. É uma não aceitação do que está acontecendo na nossa vida. E esse sofrimento acumulado, ele acaba aprisionando a nossa energia vital. E é um processo bem complexo. Então, quando a gente desperta a nossa consciência, a gente começa a trazer a atenção para o momento presente, mesmo assim, esse sofrimento pode aparecer, pode se revelar para nós. E ele compara esse processo todo com uma roda gigante, que eu achei muito interessante, porque mesmo que a roda gigante, o motor, digamos assim, tenha parado, pela inércia, pode continuar o movimento por algum tempo. E isso acontece na nossa vida. Mesmo a pessoa, depois ela passar, né, começar um processo de despertar da consciência, ela ainda vai se deparar em alguns momentos com esse sofrimento. Aí o que a gente faz? A gente traz o foco para o presente. A gente se mantém alerta. Porque quando a gente se mantém alerta, a gente consegue interromper o processo de sofrimento-pensamento. Porque o sofrimento, né, faz com que a gente fique numa determinada vibração que vai fazer com que você tenha alguns pensamentos. Esses pensamentos vão alimentar esse sofrimento e aí um alimenta o outro. Quando a gente se mantém no estado de alerta, a gente rompe esse processo. Tá, mas como fazer isso? Ele inclusive descreve um processo para você fazer, um passo a passo para você fazer. Então, quando você notar que tem uma emoção vindo, você se fica alerta e só observa, só percebe essa emoção. Reconhece que é um sofrimento, mas não julga, não analisa, não fica contando historinha, não alimenta com pensamentos. Só aceita que essa emoção está presente, que aquele sofrimento ali está presente. E essa observação já traz a consciência. Por quê? Porque você começa a identificar que existe algo em você que percebe a emoção, que percebe o sofrimento. E esse é o poder do agora. Quando a gente está tão presente que a gente consegue observar aquela emoção, observar aquele sofrimento sem se identificar. E notar que existe algo em nós, o nosso eu interior, o eu verdadeiro, que percebe isso. Achei muito interessante esse processo. Inclusive eu achei que tem alguma similaridade com outro processo que eu já descrevi aqui no canal, num vídeo chamado Deixar Ir, o caminho do desapego. Vê que tem similaridades entre os dois processos. E realmente é simples, mas é muito poderoso. Estar consciente no momento que a gente tem uma emoção que a gente pode julgar como difícil de lidar. Eu comecei a praticar esse tipo de processo, como ele descreve no livro, e realmente é incrível como o sofrimento não permanece, porque realmente o que alimenta o sofrimento é a historinha, são os pensamentos. A gente fica alimentando aquele sofrimento com os pensamentos e com a nossa interpretação. E quando a gente substitui esse monte de que historinha da mente pela presença, pela simples observação sem julgamento, essa presença te traz tanta consciência que aquele sofrimento ele começa a se dissolver. Experimenta e veja o que acontece. Aonde você estiver, esteja totalmente presente. Então ele diz o seguinte, que muitas vezes na nossa vida existem situações que são difíceis e que a gente até num primeiro momento pode considerar que essas situações são insuportáveis. Então como assim eu vou estar no momento presente se a minha vida está horrível, se o que está acontecendo agora é muito difícil?
E aí ele diz que nessas situações a gente só tem 3 opções. Ou a gente se retira da situação, ou a gente toma alguma ação para modificar a situação, ou a gente aceita totalmente o que está acontecendo. Então aí, aqui ele falou sobre autorresponsabilidade, né? Sobre a gente se responsabilizar sobre a nossa própria vida e não ficar no lugar da vítima. E ele traz mais uma coisa, que qualquer uma dessas 3 opções vai exigir que você assuma as consequências, né? E que muitas vezes, essa é a minha interpretação agora, a gente deixa de fazer isso porque não quer arcar com as consequências. É mais fácil eu ficar ali reclamando, né? Achando que eu não posso fazer nada e tal. E isso é um passo, assim, que eu vejo que de uma maturidade emocional nossa também. Foi algo que eu comecei a praticar na minha vida também, assim, eu percebi que em muitos momentos eu queria não ter que tomar essa decisão, sabe? Mas que essa decisão é importante, né? Se eu tô agora numa situação aqui que não tá legal, o que eu vou fazer? Vou sair fora? E vou aguentar as consequências de sair fora? Vou mudar? Vou agir? Vou enfrentar algumas pessoas, talvez, porque às vezes é isso que a gente tem que fazer, e devo aceitar as consequências disso? Ou é uma situação que está fora da minha alçada, que realmente não tem nada que eu possa fazer. Eu nem posso sair dessa situação no momento e nem posso agir para mudar. Então tem que aceitar. E não é fácil, tá? Às vezes nenhuma dessas 3 opções é fácil, mas elas realmente, fazer isso, eu sinto que nos tira da posição de vítima e faz com que a gente assuma mais responsabilidade sobre a nossa vida. E realmente é desafiador, mas é muito importante a gente ter esse tipo de posicionamento. E é um convite, né, para realmente assumir as rédeas da nossa vida, ocupar esse lugar que só a gente pode ocupar. Existe uma linha fina entre honrar o passado e se apegar nele. Você pode considerar que você cometeu erros no passado e decidir que você vai aprender com esses erros. Então, se tornar mais consciente e, a partir desse lugar, se mover na sua vida, ter outras atitudes, mas permanecendo no agora. E isso requer força e coragem. Essa decisão de deixar ir exige uma grandeza da nossa parte. É muito mais difícil do que ficar se defendendo ou se agarrando numa determinada situação. E eu gostei muito de ler essa expressão no livro do Eckhart Tolle, honrar o passado, porque eu sinto que em alguns momentos eu ficava me cobrando de honrar o passado e como se honrar o passado fosse ficar num determinado lugar, e não é isso. A gente pode honrar o passado e desapegar ao mesmo tempo. Desapegar de experiências, de pessoas, de lugares, honrando aquilo, honrando o que a gente viveu, o que a gente aprendeu com aquelas pessoas, naqueles lugares, enfim. Sentindo gratidão, mas desapegando, né? Indo embora, se movendo e vivendo uma vida que faz mais sentido pra gente agora. Então, tomar essa decisão de honrar o passado e desapegar foi algo que me trouxe muita liberdade. Muita liberdade. Então, hoje eu escolhi honrar meu passado, honrar todas as experiências que eu tive, todos os lugares que eu fui, todas as pessoas que eu conheci, e a minha família, os meus familiares, os meus antepassados, enfim. Mas eu sou livre para viver o presente da maneira como eu sinto que é a melhor maneira para viver. Honrar o passado e, ao mesmo tempo, desapegar, eu descobri que isso é possível. Fazer essa descoberta foi algo muito libertador para mim. A preocupação, ela parece necessária, mas, no fundo, ela não tem propósito nenhum. Se pergunte, qual é o problema que você está enfrentando agora? Não no ano que vem ou amanhã.
agora, nesse exato momento? O que está acontecendo de errado nesse exato momento? Isso é uma dica, né? Quando a mente está muito no futuro, assim, você fazer essa pergunta. Agora, o que está acontecendo de errado agora? Só simplesmente se fazer essa pergunta, a gente já consegue trazer a nossa consciência para o momento presente. Porque a gente pode enfrentar o agora, mas jamais a gente pode enfrentar o futuro. Não tem como. A única coisa que a gente pode enfrentar é o momento presente e as dificuldades que talvez estejam se apresentando agora na nossa vida. É que muitas vezes a gente está tão focado no futuro e agora tá tudo bem. Mas amanhã tem mais tal coisa, ano que vem, e a mente fica fazendo toda essa viagem. Então, se fazer essa pergunta, o que está acontecendo de errado agora, nesse momento? O que está acontecendo agora, nesse momento? É uma maneira muito rápida de trazer a consciência para o momento presente. Também a nossa mente, ela costuma focar muito em objetivos, coisas que estão no futuro. Então, eu quero atingir isso. Quando acontecer tal coisa, eu vou ser feliz. E toda essa historinha que a nossa mente faz. O que acontece? Isso acontecia muito comigo, eu era muito focada em metas e objetivos, então minha mente ficava muito lá no futuro. E eu percebi também que esse focar no futuro fazia com que eu não vivesse o presente. Porque aí o presente, ele se torna um meio para você atingir um objetivo. Não tem como ser feliz assim. Não tem como você ser feliz, alegre e você sentir paz se você não vive o presente e só fica focado no futuro. Então eu vou deixar uma última pergunta aqui para você, inspirada, obviamente, nos ensinamentos do Eckhart Tolle. O que você está esperando para começar a viver? Também vou trazer uma novidade aqui do canal, que agora nós temos área de membros do canal Nadia Insights. Então, se você sente que esse conteúdo que eu trago te ajudou, te ajuda, você quer que eu traga ainda mais conteúdos mais diversificados, com uma frequência maior, mais vídeos, mais lives, enfim. Você sente que você quer contribuir e entrar para a nossa comunidade de membros, eu te convido depois a clicar no link que eu vou deixar aqui no descritivo de vídeo, que vai te levar diretamente para a área de membros, para você ver que tem alguns benefícios exclusivos lá. Mas se você não está nem inscrito no canal ainda, eu te convido então a se inscrever e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. O desejo do meu coração é que mais insights cheguem até você.